personalidades. Representando o prefeito Dr. Giovanni, o Lucas Costa, chefe de gabinete. Nosso secretário de Obras, Gustavo Henrique. Representando João Paulo, secretário de Agricultura, Ellen Márcia. Ronaldo Alves, secretário de Educação. Manuel Vitor Dornella, secretário de Desenvolvimento Social. Esta presidência, neste momento, abre espaço para uma referência bíblica, convidando para fazê-la o vereador Altair. Ficamos de pé em sinal de respeito. Boa noite a todos. Salmo de número 27, versículo 2 e 3, que diz assim a palavra do Senhor. Ouvi a voz de minha súplica, quando clamo, quando levanto as mãos para o vosso templo santo. Não me deixeis parecer com os pecadores e com os que praticam a iniquidade, que dizem ao próximo palavras de paz, mas guardam a maldade no coração. Palavra do Senhor. Esta presidência informa ao plenário que a presente sessão tem caráter de audiência pública, consoante requerimento do vereador José Cordeiro de Oliveira, onde vamos debater prestação de serviços de infraestrutura e da valorização do cidadão usuário pelo INSS, Instituto Nacional de Seguro Social, em Caratinga. Neste momento, transfiro a condução da presente audiência pública ao autor do requerimento, vereador José Cordeiro de Oliveira. Quero cumprimentar a todos os presentes e parabenizá-los por terem se deslocado da casa de vocês, muitos até saindo do serviço e vindo para cá, para poder dar atenção a essa audiência pública, o debate sobre um tema importante, que é o atendimento do INSS aqui em Caratinga. Aí eu queria fazer menção que nós tivemos, no nosso gabinete, recebemos um ofício do jornalista Juarez, conhecido Juarez Taca Pedra, e nesse ofício ele solicitava que houvesse um encaminhamento para que uma audiência pública pudesse tratar desse tema. E nós, então, fomos até o local, fizemos as nossas conclusões ali e chegamos à conclusão que seria necessário, de fato, que uma audiência pública fosse instalada para tratar do tema. São cidadãos caratinguenses, pessoas vindas de outros municípios, que são atendidas ali no INSS. E nós precisamos dar voz a estas pessoas. Precisamos dar atenção. Eu tenho certeza que essa audiência pública poderá provocar, lá na estrutura do INSS, uma mudança da dinâmica que tem sido lá o atendimento. Porque se todo mundo ficar quieto, parece que todos estão concordando com tudo o que acontece. E as pessoas não estão concordando. E, pasmem, a maioria das pessoas que vão ao INSS nem sempre tem a compreensão do seu direito. Nem sempre compreende que deve haver respeito a eles enquanto eles estão sendo atendidos ali.
eu ainda não tive que ir lá para ser atendido. Tudo que tenho são reclamações feitas por pessoas que lá estiveram. Existem muitas denúncias no sentido do tratamento, da abordagem que é feita lá com o paciente, o acompanhante, na fragilidade que tem lá da infraestrutura. Muitas vezes a pessoa precisa de ir ao banheiro, ou de assentar-se para dar uma descansada, ou quando está chovendo, e isto tem sido um dos fatores relevantes que tem nos preocupado. Então, nós precisamos debater, todo debate ele é saudável, e nós vamos começar hoje aqui com essa primeira audiência. Quero agradecer a presença do vereador Altair Negro, da vereadora Jéssica. Hoje os nossos companheiros estão com outras agendas também, mas sempre quando é possível, os vereadores eles tentam dar o suporte às audiências que aqui acontecem. E aí eu queria, só para poder lembrar aqui, talvez alguém não participou, quando nós fizemos uma primeira audiência pública aqui, quando nós estávamos à presidência dessa casa, eu me lembro, parece que veio 2 pessoas, ou 3. Foi uma audiência, um fiasco, e aí eu falei, vamos continuar insistindo, porque o povo precisa participar, o povo precisa saber do que acontece aqui, e o povo precisa saber que esta casa está aqui para servir e para atender. E nós não podemos nos omitir de atender essas demandas que para muitos são demandas polêmicas, e são de fato. Nós estamos tratando aqui de um órgão federal. E justamente em um momento em que a política nacional afirma que o cidadão de bem, ele tem tratamento igualitário, humano. Então nós não podemos deixar essa bandeira fragilizar, não. Se assim o é, nós vamos conseguir êxito nessa empreitada nossa. A audiência vai ser registrada em ata, e nós vamos publicizar isso nas redes sociais, e nós queremos crer que, em um momento ou outro, nós vamos ver a mudança aí do quadro do que está acontecendo. Agradecer aqui a mesa composta por autoridades que receberam os convites desta casa e acataram os convites, estão aqui para também disponibilizarem em estar debatendo o tema. Bom, sem mais delongas, nós queremos já estar passando a palavra primeiro à pessoa que nos trouxe aqui o pedido para que fizéssemos essa audiência. Então, a primeira fala, nós queremos limitar aqui, no máximo, até 10 minutos, a fala de cada um que usar a tribuna, para a gente poder fazer crescer o debate. E, nesse momento, então, eu quero convidar aqui, para estar falando acerca desse tema, o jornalista Juarez Tacapera. Tem a palavra na tribuna. Boa noite a todos. Para nós é um privilégio muito grande poder Juarez, estar aqui. Só um minuto, um parênteses. Tem alguém do INSS que veio representando aí? Presente? Só para a gente não ter dúvida alguma. Ninguém do INSS. Obrigado. Para nós é um motivo de muita gratidão a Deus poder estar aqui nesta hora, para poder relatar aqui nesta noite esses descasos que vem acontecendo aqui em Caratinga.
não só em Caratinga, mas em toda a microrregião. Caratinga hoje é uma cidade que compõe 33 cidades, é a cidade-mãe. Eu quero estar aí dando boa noite para o Lucas, né, que é o chefe de gabinete, ao Zé Cordeiro. Em nome do Zé Cordeiro também está aí cumprimentando toda a mesa, e em nome do doutor, meu amigo, que está aí com o meu telefone na mão, né, formado em Direito, conhecedor da causa, o advogado antigo Pé de Anjo. Chamo de Pé de Anjo porque esse homem sabe por que eu o chamo, porque é motivo de grandeza para ele ser o homem que ele é hoje. Pronto. Eu tenho 10 minutos, né, presidente? Então, para começar a minha fala sobre o INSS, eu quero dizer aos comandantes do INSS aqui em Caratinga que eles não estão safos, né, por não ter indicado alguém, por não ter vindo aqui. Eu quero dizer que vocês estão sendo vistos nessa hora. Quero agradecer aí a imprensa também que está presente, no nome da Sistec. E também, começando a relatar, eu estive presente outro dia, você me arruma água, por favor? Eu estive presente na sede do INSS aqui de Caratinga, após umas denúncias, como jornalista que sou, e um ativista político também. Como ativista político também que sou. E quando eles me relataram que ali não tinha banheiro, que ali não tinha uma estrutura adequada, que ali não tinha um banheiro, que ali, quando eles chegam com seus pacientes, com seus entes queridos, que eles deparam na entrada ali, daquela sucata, uma sucata, aquele imóvel. Já quero deixar aqui, porque a gente tem pouco tempo, né, para relatar, e pasme, de um ex-funcionário do INSS. Eles retiraram o INSS aqui do povo, que tinha uma estrutura bacana, alugaram de um ex-empregado e levaram a sucata, o INSS, ao lado de uma BR, pacientes, então, que têm problema com ansiedade, problema de psiquiatria. Você imagina, vereador, se um paciente desse surta na hora lá e pula debaixo de uma carreta? Será que os coordenadores do INSS estariam aqui nessa noite ou estariam presos por ineficiência contra a vida humana? E ali, então, quando eu cheguei, eu deparei com aquela coisa. Os pacientes, quando chegam ali com seus entes queridos, com seus amigos, com alguém que está conduzindo eles, muitos deles com problema de locomoção, muitos deles também em cadeiras de roda, eles são obrigados a deixar ali na porta, porque são tomados, pasmem, são tomados das mãos daqueles que estão com eles, por eles não ter capacidade própria devido à saúde, devido a essa debilitação, essa falta de estrutura com a sua saúde, eles não podem entrar lá dentro, para dentro, junto com seus acompanhantes. E nisso eles entram sozinhos para lá. Fazer o quê? Eu não sei. Sabe por quê? Se a pessoa não está podendo, se ele não está tendo capacidade de falar, ele não tem capacidade para se locomover, você acha que ele vai poder responder alguma coisa lá dentro? Você acha? Eu pergunto ao coordenador do INSS essa noite, coordenador, porque você está me assistindo aí na sua casa. Você levaria a sua mãe para ser assistida aí hoje, nessa espelunca? Você levaria um promotor, um presidente dessa casa, um prefeito de Caratinga, um mega empresário aqui da cidade, que tem vários? Você levaria um ente querido seu, o seu pai e a sua mãe,
Você levaria uma pessoa debilitada que você ama para uma estrutura onde chega lá, eles são arrancados da sua mão e conduzidos lá dentro por não sei por quem. E você é obrigado a ficar ali parado, e ali você vai tomar sol, e ali você vai tomar chuva. E se você ficar com vontade de ir ao banheiro, você está perdido. Você está perdido. Porque você fica, vereador Nego, você fica entre a cruz e a espada. Porque exatamente naquele momento que você sai dali, que você vai ao banheiro, procurar um lugar para você ir ao banheiro, você não sabe o que pode acontecer com o seu assistido ali. Porque é mínimo a atenção do INSS ali, dos coordenadores. Quantas denúncias nos chegam com o tratamento desses pacientes ali naquele lugar? Os agentes que ali estão de segurança, eu não vou citar nomes aqui, eu não vou dizer também que eles estão errados. Pelo fato de que, vereador Zé Cordeiro, eles recebem uma planilha, eles recebem uma demanda para tratar o ser humano da maneira com que eles tratam. Agora eu volto a perguntar ao coordenador do INSS, você não está escapo dessa ilegalidade que você está passando para essas pessoas aí no INSS. Sabe por quê? Porque se essa audiência pública ela não resolver, eu vou para Belo Horizonte. E olha que eu tenho cartucho para ser usado. Tenho muitos amigos ali, na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa. E se nós não dermos conta ali na cidade de Belo Horizonte, se haja visto, se não for resolvido aqui, coordenador do INSS, eu vou com você até Brasília. E nesta noite também, aproveitando esse ensejo, eu quero agradecer também ao assessor Alexandre, ao assessor Adriano Oliveira, assessor direto ali do ministro de Minas e Energia, doutor Alexandre Silveira, que estão tristes também com essa situação do INSS aqui em Caratinga. Já me enviaram lá um link para que eu, então, passe para eles todos esses problemas. Saindo daqui, eu vou até Ipatinga. Eu tenho uma reunião amanhã com o assessor do ministro, doutor Alexandre Silveira, porque nós vamos abrir de cima para baixo. Mas eu acredito nesta Câmara, eu acredito porque é aqui que fazem as leis. É aqui que o povo conduz aqueles que eles acham capacitados para estar os representando nessa hora. Vocês, vereadores, esta casa, como autoridade desta cidade, representando o poder legislativo dessa cidade, é impossível que o INSS dessa cidade saia impune dessas atrocidades que eles estão fazendo com as pessoas aqui em Caratinga. Já basta! Já basta! Eu cheguei, eu tive o desprazer de flagrar ali pessoas acumuladas debaixo de uma árvore que ele tem, chovendo, pasmem, a chuva descendo, aquele pessoal recebendo aqueles pingos, porque não tem onde abrigar, porque não tem onde socorrer, não tem ali uma estrutura para eles esconderem ali da chuva, do sol, não tem. Ali não tem um banheiro. Se você quiser, se você tiver com vontade de usar o sanitário, ali não tem, eles não disponibilizam. Deixa eu te dizer que Caratinga é esse, cadê as autoridades daqui? Cadê? Que impunidade é esta? O INSS acha que eles são quem? Eu te pergunto, vereador Zé Cordeiro, eu te pergunto, chefe de gabinete, meu amigo Lucas, quem que o INSS está achando que eles são? Até mesmo pelo simples fato de que quem é assistido lá com o sargento Borges são as pessoas que financiam o poder,
São as pessoas que pagam para eles, há tantos anos lutando debaixo de sol, debaixo de chuva, para pagar os seus impostos, e hoje deparam com umas atrocidades dessa. Aqui em Caratinga, uma cidade-mãe que compõe uma microrregião de 33 cidades, e olha, eles não param por aí. Na coordenação do INSS de Caratinga, sabe por quê? Pasmem, aqui é a sede. Eles estão pegando esses pacientes agora e marcando perícias para eles, lá em Alpercata, um exemplo, lá em João Molevade, lá para Muriaé, cidades essas que não compõem a nossa microrregião, não compõem a sede. E pasmem, a pessoa está desempregada, a pessoa não está tendo dinheiro para comprar um arroz, a pessoa não está tendo dinheiro para comprar ali os seus alimentos básicos para a sua alimentação, desempregado, acamado, passando mal, desprezado. Você acha, vereador, que essa pessoa tem condições de sair de Caratinga para ir a João Molevade, para ir a Muriaé, para tratar de uma perícia? Eu clamo a comunidade de Caratinga por essas pessoas. Hoje são elas, mas amanhã é você. Amanhã você também vai passar lá. Quando você passar o que aquelas pessoas estão passando ali, você vai sentir na pele e você vai chorar junto com eles. Porque é triste de ver. Você saber que amanhã de manhã você tem que levar sua mãe lá. Você saber que amanhã você tem que levar o seu pai lá, para ser tratado de uma forma desumana. Parece que esses coordenadores do INSS, eles não têm limite. Parece que eles não têm limite. Eu sou jornalista Juarez Tacapedra, eu trabalho com a verdade, eu tenho credibilidade com a sociedade, eu luto em prol do povo, porque primeiro eu luto para mim, depois respaldo no povo. A lei cidadã criada no ano de 1988, ela me dá o direito, senhor coordenador do INSS, de te procurar, de te investigar e te denunciar por atos de improbidade administrativa. Sabe por quê? Porque o nosso país é o país da democracia, aqui é o país da liberdade de expressão. Você está achando que você está lidando com quem? Agente público. 2 minutos. Eu não vou calar. Eu não vou calar. Eu chamo a promotoria, eu chamo secretário de Ação Social, eu chamo secretária de Saúde, Paula Botelho, que no qual está aqui. Eu chamo direitos humanos. Eu chamo as autoridades máximas dessa cidade. Socorro aquelas pessoas que ali estão. Eu sei o que eles estão passando, eu estive lá. Eu estive lá. Eles não vão ficar impunes, porque o nosso país é um país onde a lei funciona. Funcionou para mim quando fui preso por denegrir imagem de pessoas, dizem. E vai funcionar também para os coordenadores do INSS. Já basta. Vamos avante, Catita, vereador Catita. Vamos avante, secretário de gabinete Lucas. José Cordeiro, que já está nessa empreitada com nós, o Nego também está, vários vereadores estão conosco, várias autoridades conosco. Vamos unir a força e mostrar para o INSS que Caratinga não é uma cidade de terra arrasada. Aqui o poder público funciona, Zé Cordeiro. Eu agradeço essa rica oportunidade de poder estar aqui, para poder exclamar para você
que essas pessoas estão passando ali nas mãos dessa coordenação. Eles, a responsabilidade tal que eles não enviaram nenhuma pessoa para os representar aqui dentro. É um tapa na cara da sociedade, é um tapa na cara da sociedade, é um tapa na cara da sociedade. Muito obrigado. Agradecemos aí a presença e também, oportunamente, a fala aí do jornalista Juarez. Convido para compor a mesa a secretária de Saúde, Paula Botelho. Neste momento, a palavra é concedida ao senhor Alexandre Esteves Machado. Boa noite a todos. Na mesa, na presença, na pessoa do Zé Cordeiro, os demais vereadores e ao público presente. Bom, gente, minha profissão é contabilidade, né? Sou contador, melhor dizendo, e me deparo quase toda semana com pedido de providências para poder agendar benefício, fazer recurso, instruções do que está acontecendo dentro do INSS. A gente escuta, mas a Previdência é nacional, é federal, como é que vai falar em Caratinga? Mas se a base não reclamar, como vai chegar lá para eles? Como é que o presidente da República vai ficar sabendo que Caratinga não está funcionando? Como é que o governador de Minas Gerais vai ficar sabendo se não está funcionando? O Ministério da Previdência também vai ficar sabendo como, se a base não puder falar. A audiência pública é para isso. A gente está aqui para poder mostrar nossos problemas. E, de fato, as palavras do Juarez têm fundamento. Ao chegar dentro da Previdência Social para levar um segurado para requerer o benefício, parece até que está passando dentro de um presídio, numa visita. Impossível passar 2, mesmo que seja acometido de qualquer doença grave lá, fica para trás, só vai ele sozinho. E mesmo assim, se entrar, é coisa rara. Eles não deixam. Eu sei porque eu acompanho muita gente lá para poder requerer benefício e me deparo com essa situação. Até pedir para ir ao banheiro, é uma revista lá que desanima até qualquer um ir ao banheiro. E ficar do lado de fora, esperando o segurado fazer a perícia, ou preparar a perícia, e ficar naquele sol quente, naquela manhã fria, porque uma BR venta muito quando está no meio de frio. Eu sei que eu enfrento as 4 estações lá. Então, quando está muito frio, você fica lá fora, até tremendo de frio. Por quê? Eles não deixam o acompanhante adentrar. É uma falta de respeito com quem está acompanhando. Sem contar que a maioria que está precisando da Previdência hoje é as pessoas mais humildes. Porque aquele que não é humilde, ele já procura um advogado para poder representá-lo. O advogado tem carta branca e entra lá a qualquer hora. Não precisa agendar. Eu para ir lá, mas o segurado é agendado. Não adianta ir lá se não agendar. Aí você vai dentro de uma agência, está vazia. Você chega lá às 7 horas da manhã, pega a senha, para sair de lá às 11 horas da manhã, porque está faltando funcionário. É uma falta de respeito com quem contribui dia a dia com a Previdência. Então, eu estou aqui para reclamar também, para poder, presidente, pedir também uma cópia da ata, que eu vou encaminhar tanto para o presidente da República, Ministério da Previdência Social, presidente do Senado e presidente da Câmara, para poder ver que a base está se movendo. Porque é uma falta de respeito conosco aqui. Eu sei porque requerir um benefício BPC, benefício de prestação continuada, para aquele que nunca contribuiu ou que contribuiu parou. É de admirar a insensatez do perito. Essa segurada não conseguia mexer os braços.
ele teve a audácia de escrever, no resultado da perícia dela, que foi negado, que ela estava bem de saúde, pressão normal, temperatura normal e batimento tudo normais. Aí eu até fiz o recurso, eu fiz questão de escrever para ele, dizendo assim, a visão dele é raio-x. Como é que ele consegue ver uma pressão arterial sem pôr a mão no paciente? Não tem jeito, só a pressão. Ele falar isso que ela está bem é difícil, né, a gente imaginar. A Paula é profissional da saúde, ela sabe, né, como é que é a dificuldade para a gente poder olhar um paciente e não ter que fazer os exames necessários. Então, ele negou, essa paciente já mora sozinha, não tem condições de estar trabalhando, porque está impossível, está acamada, e mesmo assim negou. Fiz o recurso, a primeira recebeu o recurso, é Caratinga, negou o benefício, negou o recurso, melhor dizendo, subiu, foi para Vitória. Ficou lá 90 dias parado, porque eu juntei mais um laudo, o relator foi e falou assim, já que tem um laudo novo, mais um pedido, vou remeter para a perícia de Caratinga, para o perito de Caratinga. 6 meses parado na mão do perito. Enquanto eu não fiz um pedido para a ouvidoria, a denúncia online, perguntando por qual motivo estava parado por 6 meses, uma resposta do perito que negou. Rapidinho o processo andou. Subiu e ele falou que não adiantava. Era negado o benefício. Aí o que vai acontecer? Por que a gente escuta falar muito em benefício negado? A medida provisória de 2017, o que ela falou? Vou fazer o mutirão para poder aliviar perícias, né, do INSS, vamos dizer assim. Mas, na verdade, a medida provisória foi para quê? O mutirão, fazer o pente fino, e cada benefício negado, o perito ele é beneficiado com R$ 75 para ele negar um benefício. Então, o que o cara pensa? Quanto mais eu negar, mais eu ganho. Aí, o que aconteceu? O perito negava, vinha para nós fazermos o recurso, estava fazendo o recurso e interferindo no benefício, porque estava tão clara a debilitação do paciente, do segurado, que a própria administrativa aprovava o benefício. O que eles fizeram? Outra medida provisória para o administrativo. Se negar o benefício, R$ 65 para negar o recurso administrativo. Aí, quando vai para a junta de recurso, que não é Caratinga, vai para qualquer lugar do Brasil hoje, o relator, que é representante do segurado, ele consegue negar o recurso, mesmo sendo representante do trabalhador. Não dá para a gente entender uma situação assim. Então, ou seja, é interesse para negar benefício, é interesse para alugar um imóvel, como ele falou, que é de um ex-funcionário. Aí a gente escuta, vou sair da João Pinheiro ali, por causa de enchente. No primeiro ano que eles mudaram, no primeiro mês, encheu de água lá no Zacarias. Por quê? A água desce todinha, represou, foi para lá. Aí o que aconteceu? A agência de Caratinga está suspenso qualquer tipo de atendimento. Aí na hora que a gente entra lá, consegue ver igual aí essa madeira aí, a divisória, aquelas ondas de água assim, de barro no rodapé, porque toda chuva enche de água lá, não tem jeito, alaga. Então, eu vou citar o último exemplo, requeriu um benefício em julho de 2025. O INSS não deixava não analisava o benefício. Aí comecei a entrar pelo meu INSS, no aplicativo, e fui ver por que não estava analisando. Aí que o primeiro ato que a gente deve fazer é ver o tipo de as contribuições, é o CNIS, Cadastro Nacional de Informação Social. A gente acessa lá, tem informação lá de contribuição, mesmo a prefeitura pagando em dia, ou até mesmo informando pelo E-Social, porque não importa pagar. Descontou de mim, a culpa não é minha. É a responsabilidade do empregador repassar. Então, a Previdência não tem que me culpar, não. Tem que culpar o empregador. A fiscalização é para o empregador, não é para mim. Aí,
Lá está constando assim, contribuição cancelada. Mas por que cancelada? Se está descontado justamente no contra-cheque de cada um, como é que a contribuição está cancelada? Aí o que eu fiz? Peguei o anexo 5 do INSS mesmo, trouxe para a prefeitura, preencheu, depois de 3 meses parado o benefício. Então, de julho, agosto, setembro, parado. Outubro, depois da prefeitura ter preenchido o anexo, informado que as contribuições estavam corretas, os descontos corretos, mais 3 meses parado. Aí o que aconteceu? Tive que fazer nova denúncia na ouvidoria. Por quê? Qual o motivo da segurada estar sem receber, porque não pode voltar a trabalhar, porque pegou 15 dias, mais de 15 dias de atestado, o médico dela deu 180 dias e ela não poderia voltar a trabalhar. Não pode, né? A gente não consegue voltar, mesmo se não fizer a perícia, não tem jeito de voltar. Para você voltar, você tem que ir lá dentro da Previdência e dizer assim, não quero mais o benefício. A partir de hoje eu não quero. Então, de julho a dezembro, como é que a pessoa chega e fala que não quer mais? Não é mesmo? Aí o que aconteceu? Fizeram uma entrevista com ela, ela foi, falou dos problemas dela que estava acontecendo. No outro dia, o processo dela andou. Ah, tem que bater na cangaia para entender? Né? Igual antigamente falava. Ou bater na cangaia do burro para ele entender? Senão ele não vai para a direita nem para a esquerda. Aí o que aconteceu? Deferiu o benefício dela 2 meses. Olha, de julho a fevereiro, a janeiro, melhor dizendo. O benefício dela ficou parado e pagaram 2 meses. Para pagar agora mais 2 meses, perícia presencial. Ou seja, não está nem acreditando que ela está passando mal. Se a perícia é online, ela tem 2 meses, né? A lei fala, cada 2 meses, 2 perícias online você tem direito. Você marca a perícia, 2 meses você consegue o benefício sem precisar de ir lá, somente com laudo. Mas se você, beleza. Se você precisar, se o seu laudo tiver lá com a doença tão grave, o sistema duvida, né? Que é a inteligência artificial, ela duvida, você é obrigado a marcar uma perícia presencial. O que vai acontecer? Eu já tive informação, eu já tive cliente assim. O que aconteceu? A perícia, lá em novembro, sabe qual que seria a data para Caratinga? Abril. Olha o prazo que o segurado ia ficar esperando para fazer uma perícia presencial. Aí você entra no sistema do INSS, na hora que você digita o CEP na cidade mais próxima, a perícia com uma semana, ou até no outro dia, se quiser. Aí por que Caratinga não? Se estão todos os peritos trabalhando. A agência está lá com todos os peritos, todo dia você vê um perito entrando lá e saindo, pelos horários. De manhã, de tarde eles estão trabalhando. De manhã atendimento ao público, de tarde é só perícia, exclusivo. Então, por que essa morosidade? Conclua. Então, é a forma da gente poder reclamar, é aqui. É a base para ter informações, para levar até as autoridades competentes a nível nacional. Beleza, gente? Muito obrigado. Boa noite. Agradecemos aí essa importante fala realista e com propriedade que foi feita agora. Convidamos para fazer a sua fala Lucilene de Assis Gomes. Boa noite a todos. Eu quero aqui só fazer uma pergunta, por exemplo, o que eu faço com esse cartão e esta senha que em 2018 eu levei a minha filha com deficiência para fazer uma perícia e o outro que é hemofílico, cardíaco e não respira pelo nariz e levei para fazer a perícia. Então, quando chegou lá, o menino infartou. E no infarto que ele deu, a perícia da menina foi feita, só que 10 dias depois, a
A minha filha, que é da enfermagem, aposentou. Mas a minha filha, que é deficiente, que tem deficiência, hoje está com o pulso todo cortado, que cortou várias vezes e está cortando ainda. Eu já não sei o que fazer, eu estou desesperada. Por incrível que pareça, Santa Rita de Minas não nos dá apoio. E eu pedi ajuda ao Enzo Martins. Ele me viu com meu filho hemofílico na cadeira de rodas dentro do UPA. E eu pedi, Enzo, me ajuda, por favor. Eu tenho mais 2 especiais que estão em casa. E por incrível que pareça, todos 3 aqui do APAI, todos 3 de BH, somos uma família que estamos em um estudo de hemofilia. E aí eu pergunto, por que aposentaram uma filha que nunca foi no INSS? E por que a minha filha, que está com deficiência, está lá sem aposentar, sem receber nada? E agora eu pergunto, quem vai pagar pela fome que a gente passou pelas estradas fora, em Belo Horizonte? Quem vai pagar pelas horas que a gente ficou para a rua fora, porque Santa Rita está o caos para arrumar o problema da casa de apoio? Então, quando a gente pede uma ajuda, nem todos estão brincando, não. Eu fiz vaquinha, o menino não ganhou nada. Faltava ainda 10% para que o menino fechasse a respiração. E os médicos falando, vai morrer. Assim que fechar a respiração, vai morrer. Mas o que o povo fez? O povo fechou o olho, até mesmo a população de Santa Rita de Minas. Caratinga, por incrível que pareça, 3 especiais em risco de morte. Às vezes eu levanto de manhã e tenho um sangrando na boca. Às vezes eu estou lavando vasilha. Outro dia eu lavando vasilha, quando um veio depressa e falou, mamãe, e ele não fala direito. E quando ele falou, mamãe, que eu olhei rápido, ele já despejou aquele tanto de sangue no meio das minhas vasilhas. E aí, gente, eu pergunto, o que uma mãe faz com 2 filhos hemofílicos sangrando, enfrentando o sangue de frente? A minha diabetes já está em 500, eu estou cardíaca, e por incrível que pareça, estou com vários problemas de saúde. E os 3 especiais, hoje um está com o braço todo cortado, que pode ir lá ver, porque ela está com autoextermínio, ela já está com automutilação, e eu quero justiça, porque 8 anos e meio de salário para o governo esse que não precisa desse salário, e os meus filhos passando falta de remédio, passando falta de comida, porque só agora a gente está conseguindo chegar lá na frente, sabe por quê? Porque eu sou a barraqueira de Santa Rita. Eles me chamam de barraqueira, mas, gente, barraqueira é quem monta a barraca. Eu não sou barraqueira, eu sou apenas uma mãe. Mãe de hemofílico, mãe de cardíaco, mãe de pessoas que não respiram mais pelo nariz, que está vivendo pela fé, e o povo não está vendo, o povo de Santa Rita. As minhas redes sociais, Sirlene de Sena, tudo que tem ali fala sobre os meus filhos. Os meus filhos vão morrer, gente. Os meus filhos vão morrer. Mas não, o povo está fechando o olho. É tanto, pode olhar, que hoje poderia estar muita gente aqui. Mas sabe por que não está? Porque o povo não quer falar. Porque o povo está fechando a boca. Porque o povo está se vendendo por cesta básica. Porque Santa Rita se venderam por serviço. Gente que nunca estudou, tá? E pessoas que estudaram, tipo, eu tenho uma filha casada que estudou e está lá sem serviço. Então, tipo, foi para o asilo. E por incrível que pareça, gente, quero justiça pelos meus filhos. Até então, se não fizer aqui, nós temos Belo Horizonte. Se não fizer Belo Horizonte, uma mãe que já está com CID-10, que pode morrer a qualquer momento por hipertensão, por diabetes e por coração, vai ter no inferno. Obrigada. São situações, é um depoimento de uma mãe, né, e são situações que a gente vê todo dia acontecendo por aí. Recentemente, uma pessoa até da minha família também, aguardando a perícia, pois vem negada. Pessoa trabalhar na Prefeitura Municipal de Caratinga, os peritos da Prefeitura não aceitam ela. Fala que ela não tem condições para o trabalho. O INSS fala que ela está excelente para o trabalho. Está na justiça. Já faz mais de 2 anos
que está na justiça. E não conseguiu, ainda não conseguiu restabelecer o benefício. Não conseguiu restabelecer o benefício. Com a palavra, Wesley Rodrigues. Boa noite. Eu queria só fazer uma reclamação também, que eu faço tratamento de oncologia em Patinga. Então, assim, é uma dificuldade imensa para você mexer com o INSS. Eu sofro de mielofibrose aguda, já desde 2024. Aí eu fico pelejando com o INSS. Eles me dão 3 meses, depois aquela luta toda de novo para mexer nos papéis, tudo de novo. Aí, às vezes, a gente toma pau, aí você tem que esperar mais 3 meses para depois você recorrer para fazer a perícia de novo. Aí eu só sei que é uma molação danada. E, tipo assim, a gente não consegue um bom atendimento lá no INSS. É igual ele falou. Outro dia eu fiquei na chuva com medo do meu laudo molhar. Então, eu fiquei escondendo meu laudo debaixo da blusa para ele não molhar, entendeu? E é muito difícil chegar lá e ficar, e o médico, tipo assim, nem olha para você direito, ele nem te dá um diagnóstico, não fala nada, não, tipo assim, não compreende o que a gente passa. Eles olham para a gente, eles acham que a gente está bom por fora, mas por dentro a gente não está bom. O psicológico da gente não é a mesma coisa depois que você recebe o diagnóstico e está com câncer. Eu, pelo menos, o meu, até hoje, está muito abalado ainda. Aí eu queria saber, igual assim, dia 17 agora eu vou fazer uma nova perícia de novo. Aí eu estou pedindo a Deus que seja da vontade de Deus, que dê tudo certo. E agradeço, tá, gente, a oportunidade. A audiência pública é para isso mesmo. É para as pessoas virem aqui se manifestar. Eu queria que essa casa estivesse lotada. Lotada. Que vindo aqui, ouvindo o depoimento, nós que lidamos com a saúde no dia a dia, a gente sabe como funciona. O vereador vê cada coisa acontecendo, vocês não têm noção. A pessoa chega na gente como se a gente fosse a única pessoa que restou para tentar ajudar aquela pessoa. A gente não consegue ficar sem ajudar. Aí depois vem dizer que a gente está usando a máquina pública para atender a pessoa. Uma coisa que a pessoa tem o direito, que é negado, e a pessoa vem atrás do vereador, vai atrás do padre, vai atrás daquela pessoa que ele entende que possa livrar ele daquele sofrimento que está passando. Qual o sofrimento? Desprezo, descaso. Ninguém está nem aí comigo. E aí, quando chega na gente, a gente conhece alguns caminhos que talvez a pessoa não conhece, e a gente corre atrás mesmo, e cobra mesmo. A audiência por estar acontecendo nessa casa hoje aqui, é para despertar uma reflexão. Não podemos continuar com os olhos vedados. Não podemos continuar com os ouvidos tapados. Precisamos ter sensibilidade. Porque quando um dos nossos adoece, a gente entra em desespero. A gente quer resolver o problema rápido. E talvez uns tenham mais condições do que os outros. O carro está na porta, socorre rápido. Talvez tenha alguém precisando de socorro, não encontra o carro, nem para poder fretar para levar. Nós vivemos uma época dessa no nosso país da Covid, que as pessoas ficavam sem o oxigênio, na porta de hospital, gritando, pedindo pelo amor de Deus. Ninguém quer o mal para si, nem para os que estão perto de si. Então, por isso, nós temos o dever, poder de agir. Quero que fique registrado na ata, Cássio, que a Comissão de Direitos Humanos dessa casa
e as demais comissões correlatas a esse assunto do INSS façam um agendamento do INSS para fazer uma visita técnica lá, para ver a realidade daquilo lá. Nós não vamos chegar de qualquer maneira, não vamos invadir a instituição, mas nós vamos pedir permissão para entrar. Isso eles não podem nos negar. O nosso poder fiscalizador. Vamos lá educadamente para poder estar vendo o que está acontecendo lá dentro. Se eles não permitirem a nossa entrada lá, vamos pedir autorização judicial para ver, relatar e registrar lá. Eles vão ter que assentar com a gente para poder resolver o problema. Se todos esses fatos que estão sendo alegados estiverem presentes lá, forem confirmados pela Comissão de Direitos Humanos dessa casa, tem que tomar providência, tem que resolver. Tem que resolver, não pode ficar só nessa audiência pública, não. Depois que nós começamos a fazer audiência pública nessa casa, eu estou vendo que muita coisa passou a ser vista diferente. A casa é do povo, não é só a reunião ordinária, não. Tem que ter as audiências públicas que o povo participe, e cada vez mais a quantidade de pessoas vai aumentando. As pessoas vão se interessando em participar também, porque aqui é para ajudar o povo mesmo. Eu vou passar aqui a palavra ao nosso secretário de Desenvolvimento Social, o Manuel Dornelas, para que ele também faça a consideração acerca de um assunto que nós conversamos, e ele, como a autoridade para poder falar, ele vai estar falando. Depois a gente vai também ouvir a nossa secretária de Saúde, Paulo. Tem a palavra. Boa noite a todos. Gostaria de registrar aqui, Cordeiro, que todos os nossos coordenadores dos CRAS estão aqui, CREAS, nossos diretores, uma pauta que a gente tem discutido dentro da gestão e os profissionais fazendo presente aqui. Então, gostaria de agradecer vocês por lutar juntos. Cordeiro, quando eu assumi a gestão, o município não estava fazendo parte do COGEMAS. COGEMAS é um colegiado de gestores da assistência social e, tão logo, quando começou essa situação, fui consultar o colegiado, que vários municípios estão com a mesma situação. Queria abrir parênteses aqui para orientação que o nosso colegiado passou acerca do transporte desses pacientes para outro município. Abre parênteses. Bom dia, Manuel. É uma responsabilidade do próprio INSS. Segue a portaria que prevê os critérios de custeio e reembolso de transporte para beneficiários do BPC. Não é uma responsabilidade da política da assistência social garantir tal transporte, pois já temos nossos conjuntos de responsabilidades e atribuições dispostas em leis e normativa. Feche parênteses. Cordeiro, é preciso agir com responsabilidade administrativa e respeitando os nossos limites. Quem está lá na ponta sabe muito bem o que passamos dentro da assistência. Nosso compromisso é buscar solução, mas sabemos os nossos limites, tanto administrativo quanto lá dentro dos CRAS. E para finalizar a fala, quando atrasa um processo de um benefício, atrasa comida e medicação dentro de uma casa. Não é apenas um atraso, é dignidade adiada, dignidade que não pode esperar. Queria te agradecer, Cordeiro, por abrir esse espaço. Tenho certeza, como você diz, já participei de outras audiências públicas aqui que deu bom resultado, a última do Juarez, questão do lixo. Então, espero que essa seja mais uma audiência que dê resultado para a gente. Boa noite. Obrigado, secretário, pela sua vinda aqui, atender os convites, pela explicação, né? Depois a gente vai fazer chegar às pessoas esse link do INSS para pedir o reembolso aí dessas viagens que são feitas para poder passar por uma perícia em outro município distante do nosso município. E até que vale para os outros municípios também que são indicados para cá. O negócio está tão complicado assim. Sai gente daqui,
vai lá para Alvarenga. Gente de Alvarenga vem para Caratinga. Olha que loucura que está o negócio. Eu não sei a que pé vai dar isso, não. Mas tem que rever. Porque a estratégia, se pensou em melhorar, está piorando. Está dificultando. Mesmo se eles ressarcirem para as pessoas, vai ser mais gastos e desgaste. Porque para quem está doente, viajar a longa distância não é fácil. A gente sabe disso. Passo a palavra à secretária de Saúde, Paula Botelho. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer, Cordeiro, pelo convite de estarmos aqui essa noite falando, né, dessa importante temática sobre o INSS. Porque nós estamos acompanhando de perto, na verdade, né, o quanto a população vem sofrendo em relação à questão desses agendamentos e da realização dessas perícias. Muitas vezes os usuários nos procuram porque eles já realizaram consultas, estão com laudo, realizaram alguns exames complementares, deram entrada, né, solicitando o benefício, porque não estão realmente com condições de saúde de retornar ao trabalho. E muitas das vezes acaba tendo um reagendamento, isso quando tem a perícia também, o benefício acaba sendo negado. Ele volta para a empresa, chega na empresa, o médico do trabalho responsável também, né, orienta que ele não tem condições de retornar ao trabalho. Ele volta ao serviço de saúde buscando novamente, né, outro laudo médico, realizar novos exames para ele poder entrar com recurso. Além dessa questão que tem deixado bastante preocupação, que é em relação a esses agendamentos que estão acontecendo em vários locais distantes, né, do município de origem do paciente. Então, o paciente muitas vezes está sem condições, né, com a saúde realmente debilitada, e ele não tem condição de fazer esse deslocamento. E aí isso tem acontecido dele buscar e falar, nossa, mas será que meu laudo está faltando alguma coisa? O médico está deixando de colocar alguma coisa que é importante? Os meus exames, será que eu tenho que fazer mais algum exame? E a nossa vereadora Ineusa, que também atua conosco na oncologia, ela acompanha de perto, né, e teve um usuário aí que falou também da condição dele de saúde, né, um paciente oncológico, que fica lutando, né, atrás do benefício, que tem essa necessidade, tem a doença diagnosticada, e aí muitas vezes ele recebe um curto período de tempo, né, desse benefício, sendo que o tratamento dele ele vai precisar de um tempo maior para acompanhamento também. E aí isso vai se tornando essa bola de neve. E quem vai tendo todo esse sofrimento é aquele usuário que realmente está precisando. Então, é extremamente importante. Parabéns mais uma vez, vereador, por trazer essa temática, né? Era importante também que o representante do INSS estivesse aqui, né? Porque hoje nós temos todos esses problemas, tanto em relação aos agendamentos, às perícias propriamente dito, né? As negativas do benefício, e também a questão estrutural, né? O que chega muita queixa para nós também é dessa questão estrutural hoje, né? Que o nosso amigo aí que taca a pedra também bem reforçou, né, Juarez? Que realmente eles não podem usar o banheiro. Neuzinha, né, me falou ali, Paulo, eu fui com a minha irmã, que tem deficiência visual, eu não pude conduzi-la até o consultório médico para realizar a perícia. E aí eu falei, olha, então se não tiver um auxiliar que encaminhe com ela vai cair ou ela vai bater aqui nas paredes, que ela não vai conseguir se localizar. Ela não tem condições de ir até o consultório para poder ser avaliada. E não foi permitido, né? Então, eu acredito que nós precisamos realmente pensar, né, de que forma nós conseguiremos levar essas demandas, porque realmente a população tem sofrido muito. E eles buscam atendimento, nós tentamos de todas as maneiras, né, propiciar as consultas, os exames em tempo hábil, e chega lá, eles com toda a documentação, com a condição de saúde debilitada, e mesmo assim eles não conseguem o benefício, né? Então, isso realmente é muito preocupante, porque sem condição de trabalho e sem benefício, como que a pessoa vai conseguir sobreviver? Né? Como ele vai conseguir adquirir alimentação, os medicamentos que muitas vezes ele não, né, alguns ele consegue na rede, outros às vezes ele não vai conseguir, ele precisa fazer alguma aquisição e ele não vai ter condições, né, para poder fazer isso. Então, agradeço aí a palavra toda de vocês, colocamos também a Secretaria de Saúde sempre à disposição de todos
E obrigada mais uma vez pelo convite, conte sempre com a nossa ajuda. Nós aqui agradecemos, secretária Paula. Uma coisa que eu estou percebendo nesse governo, o doutor Giovanni, que eu estou gostando muito, eu tenho que falar isso aqui, eu tenho que registrar isso. Os secretários estão vindo a essa casa. Então, o secretário de Educação aqui, estamos com a secretária de Saúde, secretário de Desenvolvimento Social. Teve aqui mais cedo o secretário de Desenvolvimento Econômico, o Odiel, teve aí também. O chefe de gabinete esteve aqui, deixou para mim o recado. Eu vou passar para vocês o recado dele, do prefeito, para a gente, em relação a essa audiência, que ele deixou para mim aqui o recado antes de sair. O secretário de Obras também, o Gustavo, né, teve aí também. Então, assim, eu sinto que a casa está sendo prestigiada. Então, nós estamos indo nos eventos do Poder Executivo também, os vereadores estão dando suporte também. E do Poder Executivo, os secretários, os superintendentes, diretores, os servidores da saúde, servidores da ação social, servidores aí da obra, assim, em vários eventos aqui na casa, têm comparecido. Isso engrandece, enobrece as nossas pautas aqui. É muito ruim vir aqui, ficar 17 vereadores e vazio. Somente nós debatendo um com o outro aqui os temas que tratam da vida das pessoas. E as pessoas não têm vez nem voz para falar aqui, para usar essa tribuna, porque nem vir eles vêm. Quando vem o povo aqui, é de uma satisfação muito grande nossa poder vê-los participando presencialmente. Hoje nós temos aí a rede social, está contribuindo muito. Lá em Cordeiro de Minas, o pessoal está assistindo agora essa audiência, e assim, por todos os lados aí, do Brasil e do mundo. Tem muita gente nos Estados Unidos que fica ligada em Caratinga nos movimentos que estão acontecendo aqui. Eles não saem mesmo lá, só trabalham em casa, o que beneficia mais poder participar. Então, nós estamos muito felizes mesmo com essa audiência pública e com a temática que foi trazida aqui. Eu passo a palavra ao vereador Nego para que faça suas considerações. Quero cumprimentar nosso companheiro Zé Cordeiro, agradecer pela oportunidade. Quero cumprimentar nossa secretária de Saúde, Paula, nosso secretário de Desenvolvimento, Manuel, nosso secretário de Educação, Ronaldo. Também quero cumprimentar a Ellen Márcia, representando o João Paulo da Agricultura. Cumprimentar todos os presentes. Juarez, parabéns pelo seu posicionamento firme. Você está de parabéns. Caratinga precisa de homens igual você. Homens que têm coragem de colocar a cara para resolver o problema da sociedade. Nós precisamos de pessoas assim. Muitas das vezes a gente é tido como ignorante, é bravo, mas quando você vai fazendo com calma e não resolve, você tem que tentar de outras as formas. E você está tentando de todos os jeitos para tentar ajudar os usuários ali do INSS. Na verdade, tudo que você falou nessa tribuna tem um sentido lógico, que a gente passa na pele quando a pessoa, quando o cidadão comparece naquela casa para fazer perícia, para requerer alguma coisa. O que a gente vê, que o cidadão paga a vida toda, ele contribui a vida toda. Ele é obrigado a contribuir, ele não tem escolha se ele quer contribuir, se ele não quer contribuir, não. Ele desconta no salário dele. Ele trabalha de dia sol a sol e ele tira do pagamento dele. Quando ele necessita, que ele está doente, que ele está machucado, que ele sofreu um acidente, quando ele chega naquele lugar ali, parece que ele é o inimigo daquele povo. Aquele povo trata como se fosse um bandido. O cidadão que chega ali, que contribuiu a vida toda,
quando ele vai requerer a sua aposentadoria, quando ele vai requerer um benefício, ele é tratado como um bandido. O INSS tem que parar com isso, tem que valorizar as pessoas, porque é do contribuinte que recebe o salário. Os médicos recebem o salário do contribuinte. Os funcionários que trabalham naquela casa, eles recebem o que o contribuinte paga. Eles descontam no meu pagamento, é quase R$1.000 por mês. Eu não tenho escolha. Se eu pudesse escolher, eu não contribuía. Mas é lei, eu tenho que contribuir. Eu tenho que cumprir com a minha obrigação. A gente vai vendo certas situações, como o Juarez tem comentado, pessoas debaixo de chuva, debaixo de sol escaldante naquele lugar, não tem banheiro, não tem assistência. Os vigilantes, muitas vezes, Juarez, eles não têm o que fazer, eles são obrigados a fazer aquilo. É norma daquela casa, tratar as pessoas mal. Os médicos também não são diferentes, são a mesma coisa. Põe uma pessoa que está todo debilitado dentro de um consultório, humilha o cara no último estágio, a pessoa já sai daquele local destruído. Ele já está sem dignidade, sem saúde e também sem salário. Como que uma pessoa vai sobreviver? Outra coisa, são contribuintes. Eles não estão ali pedindo esmola, pedindo favor, não. Eles são contribuintes. E os médicos trabalham dessa forma, negando benefício, como nosso companheiro falou agora há pouco, ganhando para negar benefício. Isso é um absurdo. Isso tem que mudar. O Brasil tem que ser diferente. Tem que mudar. As pessoas vão ali porque precisa. Agora, o gerente do INSS, se nós tivermos como fazer alguma coisa, Zé Cordeiro, você que marcou sua audiência, faça algum documento, vamos encaminhar para alguma coisa, vamos mandar para a Câmara dos Deputados, para onde for necessário. Eu estou junto com vocês nessa guerra. Eu sei que aqueles povos passam. O usuário que vai no dia a dia ali. Tem uma amiga nossa, Zé Cordeiro, tem 14 anos que ela está afastada. Agora, recentemente, ela está no estado bem delicado, bem debilitada. Cortaram o pagamento da mulher, ela está com problema de saúde, psicológica, agora financeiro. O NPS tem que mudar com isso, o INSS tem que mudar, tem que parar com isso. As pessoas que vão ali é porque precisa. Eles são contribuintes. Eu quero pedir a todos que puderem estar ajudando nessa causa. Agora o Juarez já entrou nela, Zé Cordeiro, os nossos secretários que estão aqui para dar todo o apoio. Vamos trabalhar juntos para a gente mudar a história do povo de Caratinga e da nossa região, para que nós possamos fazer alguma coisa em favor deles. Foi por isso que fomos eleitos. Vamos brigar por esse povo. E o INSS pode esperar que nós vamos lutar até o fim para mudar essa situação. Muito obrigado e boa noite. Com a palavra, a vereadora Neuza. Quer usar a tribuna? Boa noite a todos, todos os componentes da mesa. O que acontece mesmo no INSS é desumano. E eu quero agradecer e parabenizar o Wesley de ter vindo aqui, dado seu depoimento. A doença chega, mas a vida não para. E muitos homens e mulheres também, muitas mulheres que são provedoras da sua família, da sua casa, o câncer chega e elas têm que parar de trabalhar. E é por um período longo. E elas aí não têm que parar de trabalhar e não tem como prover a casa. Aí entra no INSS, às vezes consegue 3 meses, outras não conseguem nada, nem um mês. E quando consegue, rapidinho é cortado. E aí? Elas não podem voltar para trabalhar, devido a alguma sequela da cirurgia. Então, a gente pede mesmo ao pessoal do INSS, a essas pessoas que liberam esses benefícios, para olhar com mais humanidade e se colocar no lugar do outro.
A gente emociona mesmo, porque, pra vocês terem ideia, nós convidamos outras autoridades para estarem aqui. E também, claro, convidamos representante do INSS Caratinga. Agora, vereador Negro, nós vamos fazer assim. Vamos fazer assim. Tem os mecanismos, essa provocação que foi feita, iniciou com o jornalista Juarez, Taga Pedra, veio para essa casa, nós entendemos a causa justa, veio no meu gabinete, encaminhei o pedido de audiência pública, eu sou muito aguerrido. Eu sou uma pessoa que, transparência total. As minhas opiniões são bem firmes, eu sou bem posicionado. Se eu falo alguma coisa que não agrada, mas é eu que estou falando, eu assumo que eu estou falando. E o INSS pode aguardar que nós vamos fazer uma visita lá. Eu não tenho problema da pessoa ficar na rede social falando que eu estou errado, não tem problema com isso, não. Não tenho dificuldade com isso. Eu acho que cada um fala aquilo que pensa e defende o que quer. E se o outro tem o direito de falar mal de mim, quando eu me posiciono, eu tenho o direito também de me posicionar. Nosso país é democrático. Então, as minhas posições são firmes, e eu gosto de ser assim, bem posicionado, porque quando eu abrir a boca e falar, as pessoas saberem que o que eu estou falando é justamente o que eu vou defender. Eu não falo para agradar, não, eu falo porque é preciso falar. E o INSS, o jeito, secretários, tá? Que eles estão agindo, leve meu abraço lá ao João Paulo, que te mandou representando, toda a Secretaria de Cultura presente com a gente, é uma secretaria que cuida do homem do campo, e lá o homem do campo faz parte dessa leva de pessoas que, quando chega a idade, vai se aposentar no INSS, são maltratados, humilhados muitas vezes lá. Então, me leva o meu abraço ao secretário por ter mandado o representante. Nós estamos chegando já ao final dessa audiência e tudo está registrado, essa audiência está sendo também gravada, está transmitida também ao vivo, sendo transmitida ao vivo. Então, alguém do INSS que não compareceu pessoalmente aqui para representar o INSS, foi incumbido de ouvir essa audiência pública para saber o que foi falado aqui. Porque eles sabem que não dá mais para eles ficarem do jeito que está. Alguém viu, notou, se posicionou, procurou aliança, e a aliança se fortaleceu. Aí eu vou dizer para vocês que o chefe de gabinete saiu daqui com a seguinte expressão para mim: Cordeiro, vamos unir o poder legislativo de Caratinga e o poder executivo de Caratinga. Se o INSS não tem condições de pintar, de melhorar aquilo lá, vão tentar via município, através de uma parceria, fazer isso lá. Porque, na verdade, é o nosso povo que está precisando de ser atendido ali. Essa foi a palavra do chefe de gabinete. Nós vamos unir poder legislativo e executivo e nós vamos incomodar. Vamos incomodar. O INSS precisa se adequar. Eles sabem que não está certo o que estão fazendo. Eles sabem. Eles sabem que maltratar um ser humano que vai ali para uma perícia médica, isto é covardia. Isto é ato de covardia. Eles sabem que deixar uma pessoa lá na chuva ou no sol quente lá não é correto. Qualquer ser humano sabe disso. Qualquer ser humano sabe disso. Eu queria perguntar se da Secretaria de Desenvolvimento Social tem algum de vocês que estão lá junto com o Manuel, querem dar um depoimento aqui, se sabem de alguma situação, para a gente poder estar finalizando com esse depoimento. Tem alguém de vocês que quer falar? Então você pode vir, tá? Márcia. A Márcia que vai falar. Pode falar, Márcia, você tem a palavra na tribuna. Boa noite.
é de forma assim, bem sucinta mesmo. Nos CRAS, a gente percebe que o público nosso nem é esse público que contribui para o INSS. Geralmente, eles procuram para o BPC, são pessoas que não contribuíram. Então, assim, eu vejo que a gente vê muito isso nos CRAS, o INSS ele terceiriza o serviço quando ele fala, procura o CRAS para resolver isso para você. Então, era muita gente no início do ano que estava procurando a gente, resolve isso para mim no 135, faz isso para mim no 135, entra no meu menu INSS. Então, assim, eles terceirizam o trabalho deles, e aí, gente, quando a gente vê o nosso público, que é um público que tem telefone, mas ele não tem letramento digital, ele não tem essa facilidade de lidar e resolver ali, e o neto dele não quer ajudar, porque não tem paciência com aquele senhorzinho, ou outro e tal. A gente vê tanta gente sendo deferido, e aí, às vezes, ele pensa assim, nossa, eu vou ter que arrumar um advogado para resolver isso para mim? Coisa que, assim, é tão óbvio ele ter acesso àquele direito, e, assim, a gente vê que a burocratização disso tudo está prejudicando aquele que não tem dinheiro para ir ali. Igual nós tivemos um caso que veio de Teófilo Otoni, que quando chegou aqui, gente, uma família inteira não tinha o que comer. Aí foi uma coisa que a gente presenciou no CRAS, e os nossos, que estão indo longe, não têm o que comer, não tem carro, o INSS ele ganha um salário mínimo, os nossos usuários, quando eles conseguem alguma coisa, com um salário mínimo. Se ele está nessa situação, ele tem muito gasto com comida mais especial, com uma medicação. Então, o gasto dele já é gritante. Em cima da hora, ele tem um carro para poder levar ele em Belo Horizonte, com alimentação, com acompanhante. Então, assim, gente, eu acho que, além de nós, que somos contribuintes do INSS, o nosso público vulnerável, ele acaba, às vezes, até desistindo, quando o INSS terceiriza e outra sobrecarrega o serviço público numa ação que nem cabe a nós. Então, assim, às vezes a gente, como técnico, a gente tenta ali conduzir a situação, mas o INSS, gente, ele só escreve assim, procura o CRAS. Ele não dá encaminhamento, ele não dá informação. E, às vezes, o nosso público ele perde o acesso àquele um salário mínimo e ele não tem mais nem como se conduzir. Parabéns, tá, Cordeiro? Parabéns pela iniciativa. Taca Pedra, né, fez todo esse movimento. É muito importante a gente trazer, de fato, os responsáveis e ter essa discussão a nível municipal, porque, gente, é muita gente que só tem um salário para sobreviver e não está conseguindo porque ele está sendo negado. Então, assim, parabéns, provoque isso mesmo, a gente precisa. Obrigado, Márcio. O nosso procurador da casa que estava me comentando aqui como que funciona, né, o sistema, né? Aí você precisa de falar no INSS, aí você vai e digita 135, né? Aí você vai do 135. Deixa eu pegar aqui. Você vem aqui e digita o 135. Aí demora, deixa eu ver onde tem aqui o som aqui. Você fica, né? Gostoso alguém, né? Você ligou para o INSS. Para começar, por favor, digite seu CPF. Se ligou para requerer atendimento para outra pessoa, digite o CPF dela. E aí você digita. Não vou ficar fazendo todo o percurso, não, mas eu queria só mostrar para vocês. É uns minutinhos ouvindo a musiquinha, depois manda digitar o CPF. Quem não tem muita destreza com o telefone, igual a Márcia disse, vai errar o CPF, vai falar, não entendi, digite novamente. Aí depois você digita o CPF, aí depois
vamos confirmar alguns dados. Digite novamente. Aí fala o data do seu nascimento. Aí vai. Depois, aguarde um minuto. Você breve será atendido. E aí você ouve a musiquinha de novo. Essa musiquinha gostosa de ouvir no início, isso fica tão doloroso depois. Você vai ouvindo ela se repetindo, e o atendimento não vem. Aí, quando chega o atendimento, você começa a falar. Se você falar um pouquinho meio nervoso, aí, cai a ligação. É desse jeito. Mas isso aí está à distância, isso aí não está sofrendo tanto porque não está sendo humilhado presencialmente. Agora, o nosso e a gente fica feliz, igual a gente viu o depoimento de uma moradora de Santa Rita, e a gente fica feliz de ter profissionais aqui na nossa cidade que a gente não vê falar o descaso que tem nas outras cidades, né? As meninas, mesmo não sendo um serviço delas, né, é uma porta de entrada lá que eles usufruem, né? A gente tem, através do PAIF, trabalha com esse público, tá, Cordeiro? A gente sabe que a assistência social aqui em Caratinga tem, mesmo sabendo que o INSS está fugindo de fazer o trabalho, né, de ligar para o 135, está mandando o pessoal vir procurar para vocês terem que ligar, porque até os funcionários já conhecem o procedimento, e eles não têm mais paciência para isso. Né? E aí, gente, a gente quer aqui agradecer a todos vocês que vieram, tá? Os funcionários da casa, o presidente Kleider, por ter marcado assim com toda a brevidade, na data que pedimos essa audiência, ele não está presente, o vereador Juarez, outros vereadores que estão de viagem, já justificaram. A gente sabia que eles iriam viajar. Geralmente, nas terças-feiras até sexta-feira, os vereadores costumam fazer algumas viagens diplomáticas e tudo. E aí eu queria até aproveitar esse momento aqui e dizer para quem está nos ouvindo, que nós somos incansáveis, nós trabalhamos tempo integral, as pessoas às vezes não têm o tempo, não têm assim, convivido com a gente e não sabem a nossa realidade de vereador na cidade de Caratinga. Nós conseguimos emendas parlamentares para o município, uns conseguem 500 mil, outros conseguem 1 milhão, outros conseguem 3 milhões. Eu me lembro que a deputada Rosângela mandou no mandato passado, nos 2 mandatos, mais de 20 milhões de reais aqui para a cidade. Tá? Não foi muito votada, teve 600 e poucos votos nas 2 vezes que foi candidato, eu acho, pelo menos é o que eu me lembro, quase 700. Mesmo assim, ela mandou as emendas. Mauro Lopes mandava e outros deputados também mandavam. Bom, isto fala assim, vai que o vereador está viajando, o vereador vai caçar viagem, está querendo curtir. Não, gente, se não for lá, não vem. Coloca na cabeça de uma vez por todas. Porque quem vai lá, pega água fresca. A gente fica para trás esperando sentado aqui, você acha que eles vão preocupar? Eles querem que a gente vá lá para se comprometer também com eles. Que quem indica as emendas são eles. Então, eles querem saber a quem indicar. A secretária Paula conseguiu muito êxito. Quantas viagens você teve que fazer a Brasília? Até o momento, 5. Quanto tempo que você está secretária? Com 10 meses, teve que ir a Brasília 5 vezes. Ok. Se ela não tivesse ido a Brasília, muitos recursos que vieram não teriam vindo. Em algumas das viagens que ela teve, eu também tive junto, a gente vê como é que é o processo lá. Então, a gente precisa de ir atrás. Então, o caso do INSS, Juarez, eu quero te parabenizar. Agora você achou uma veia prol do povo, tá? Isso aí foi realmente uma oportunidade que você está trazendo do povo poder deixar de ser tão agredido como estão sendo lá. Pode ter certeza. Vamos voltar aqui a falar desse assunto, esse caso vai ser resolvido. Eu vou pagar para ser maltratado? É assim que funciona? O povo vai pagar para ser maltratado? Não, isso não pode ser assim. Poder executivo, poder legislativo vai entrar em ação. Vai entrar em ação.
E nós vamos conseguir reverter isso, viu? Vamos conseguir reverter isso. Bom, no mínimo, nós vamos estar erradicando aí alguns procedimentos no INSS, no mínimo. E aí nós contamos com a população de Caratinga para nos dar o apoio, tá? Porque pode ser que apareça alguém defendendo o INSS. Pode ser, a opinião tem diversas por aí, né? Pode ser que aconteça. E eu defendo o INSS, na forma quando ele trabalha direitinho. Mas nesse caso que foi trazido aqui na casa, aí está registrado já, né, Cássio, na ata, encaminhar para o presidente essa situação, o presidente determinar, tá, que a comissão de direitos humanos da casa seja recebida lá, mandar o ofício para o INSS para receber nossa visita lá. Tá? Aí vamos bater os vereadores lá, a comissão de direitos humanos vai e nós vamos os demais junto também, vai os 17, quem quiser dos vereadores aí, vai todo mundo, blocão, vai todo mundo junto, vamos lá visitar. Aí só tem a comissão que tem direito de entrar, vocês não podem entrar não. Os demais ficam aí fora aí, só vai entrar os 3 da comissão de direitos humanos. Vamos ver como é que vai ser lá, né? Parabenizo a todos vocês, muito obrigado pela presença. Nós queremos encerrar essa audiência pública, tá? Mas logo do encerramento aqui, eu queria que vocês permanecessem um pouquinho só, para nós fazermos uma oração do Pai Nosso, tá? Para que nós possamos ter êxito nessa empreitada. Está encerrada a sessão. Muito obrigado a vocês. Tenham uma boa noite.